Paz do Senhor, irmãos. E que paz é essa que excede o nosso entendimento. Aleluia. Irmãos, uma hora para Deus mudar, Ele só muda se nós estivermos com um conceito errado de Deus. Deus não muda, nós é que precisamos mudar. E eu louvo a Deus porque muitas vezes nós estamos preparando algo e sabemos que sem a vontade dEle nada sai perfeito. E por uma palavra, por uma oração, por um canto, eu vou entendendo o que é que Deus muitas vezes quer falar conosco, né? Eu quero falar tanto, amados. E como eu sempre digo, que aprendo com avó e vô, né? Mãe, tio, esposa, filhos, que dizem: quer falar muito, use poucas palavras. E Deus usa um toque só para falar conosco. Mas hoje Ele tem uma maneira especial que eu acredito que Ele queira falar conosco. O livro de Isaías, capítulo 50, versículo 10 e 11 diz assim: quem há entre vós que teme a Deus e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. E depois ele continua: mas todos vós que acendeis fogo e vos cingis de tições acesos, e de andar entre as chamas do vosso fogo e entre os tições que acendestes, isto é o que recebereis da minha mão. Em tormentos jazereis. O Senhor disse: quando não tiver luz nenhuma, quando tiver tudo em silêncio, confie no nome do Senhor. Amém. Firme-se sobre o seu Deus. Porque se vocês acenderem fogo, porque está trevas, vocês vão acender um fogo para ver? Vocês vão se vestir de tições, como quem diz: olha, esse fogo para acender me custou caro, até me machucou. É isso que vai acontecer, vocês vão se dar mal. Porque eu pedi para você se firmar no meu nome e confiar no nome do Senhor quando tiver tudo em trevas, e não acender um farol. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado, nos tem ajudado e nos tem corrigido. Obrigado, ó Pai, porque a tua graça e misericórdia está sobre nós, e maravilhoso é estar em tua presença. Aleluia. Porque sabemos que o Senhor é um Deus que fala e ouve. Eu te peço que o Senhor fale e aceite a consagração do nosso coração, em nome Amém, de Jesus. Senhor. Amém. 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 Irmãos, eu aprendi uma coisa, que Deus não está em processo, né? Deus, muitas vezes pensa assim: Ele está preparando alguma coisa, Ele vai pensar alguma coisa sobre o meu caso, Ele vai mexer alguma coisa. Deus não é aquele que está em processo de manifestar a sua existência. Ele é. Amém. Nós é que precisamos conhecer o Senhor. Eu uma vez falei assim: pastor, o senhor estudou teologia? E eu fiquei pensando muito sobre isso, teologia, a ciência do estudo de Deus, né? Eu posso confessar que eu não sou teólogo, eu prefiro entender uma outra coisa que Deus quer da nossa vida. O pastor Abraão também não é teólogo, por isso eu tenho liberdade de falar isso. Porque muitas vezes a teologia é querer explicar Deus, e eu prefiro conhecer Deus do que explicar Deus, porque Ele é e ponto. E muitas vezes tentar explicar Deus explicar assim: bom, eu acho que, ou eu creio que, ou Ele está fazendo. E muitas vezes colocamos Deus assim numa situação de processo. Ele não é todo ainda, Ele ainda só apareceu um pouquinho, Ele cria só um pouquinho, Ele aparece só um pouquinho, mas Deus é tudo e todo. Nós aqui precisamos, como cantamos, quero saber mais, quero dar mais do Senhor, porque Ele quer mais de nós. Agora Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu fiquei lembrando do dia da minha entrega para Jesus, a alegria de estar na presença de Deus. Ele é o mesmo daquele dia, ontem, hoje e eternamente. Nós não mudamos.
Porque o que ele fez, ele já fez todo. O Senhor diz a palavra lá em Gênesis que ele criou, ele fez, ele viu que era bom, ele descansou, ele já determinou. Deus é um todo. Nós aqui muitas vezes achamos que ele ainda está num processo de crescimento. Por isso que existem essas disputas entre criação e evolução, entre o Deus dos céus e o Deus dos homens, os deuses, como se o nosso Deus fosse quem está preparando uma guerra contra os outros deuses, preparando armas, sendo que ele é, desde o princípio, é o único que pode dizer eu sou. Nenhum Deus pode dizer eu sou e continuar sendo. Só ele pode dizer eu sou, sempre foi e sempre será. E é esse Deus que eu creio, amados, que ele quer falar e quer ouvir. Mas tem detalhes da parte de Deus que, conhecendo Deus, a Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que veio o Verbo que se fez carne. Mas tem situações como as situações do fim, situações apocalípticas, né? Eu não sou muito pregado ao Apocalipse, mas eu tenho que crer que haverá um fim, né? Tudo passa, diz a palavra, e vai chegar um fim. E é interessante que João teve a visão do fim. Lá na ilha de Patmos ele começou a ver coisas. E é interessante quando ele viu uma situação que está aqui na palavra de Deus, entre o capítulo 7 e 8 de Apocalipse, que Deus, ele começou a mostrar figuras estranhas para João. Ele começou a dar coisas para os anjos. E de repente ele deu 7 selos para serem abertos. Eu fiquei pensando naquelas cartas que chegam em casa, ou cartas que a gente está esperando ou não está esperando, e que alguém pega antes de você e começa a tentar abrir a carta e não fala nada. Vocês já estiveram nessa situação? Em que alguém pega um documento, uma carta, uma caixa, e você está desesperado para saber o que está lá dentro, e de repente acontece algo que é terrível para muitos de nós. Para alguns não, mas para mim é terrível. Abra a Bíblia lá no capítulo 8 do livro de Apocalipse, e alguém leia o versículo 1 e veja o que aconteceu quando foi aberto o 7º selo. O último selo foi aberto, foi destampado aquele selo para saber o que havia de ser revelado. E olha que situação, onde todos estavam contemplando, quando todos estavam esperando Deus falar, quando todos estavam esperando uma revelação. Olha só o que aconteceu no céu, na visão de João. Olha que situação interessante. Apocalipse 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Silêncio por meia hora. Olha, amados, quando me colocam em hold, quando eu estou chamando, é terrível ficar, talvez, sem ouvir a pessoa do outro lado. É ou não? Então eles colocam aquela musiquinha que não fala nada. Pelo contrário, me deixa mais nervoso. Silêncio no céu por meia hora. E aqui eu estou escutando o ar-condicionado. Às vezes a gente escuta a geladeira. Às vezes a gente escuta aquele reator da lâmpada fluorescente. Às vezes a gente escuta aquela goteira. Às vezes a gente escuta um carro passar. Mas silêncio, às vezes é algo terrível. Principalmente quando você quer ouvir alguma coisa. Tem pessoas que gostam no campo, aquele silêncio. No fundo de casa tem um riachinho ali, onde quando chove muito eles vão pescar. Só que eles estacionam lá e estragam tudo ali no vale da casa. E põem do jeito errado. Já quebraram o vidro da caminhonete para roubar, e já roubaram. Não a caminhonete, mas o que está dentro. O pessoal que vai lá. E aí o vizinho colocou uma placa lá, é proibido, vem polícia. E ele até pensava que fosse eu que tivesse colocado a placa. Me colocaram um bilhetinho não muito educado. E de repente eu falei, já sei como é que eu vou espantar esse pessoal. Eu chego e faço o maior ronco. Eu fico buzinando. Eu faço o maior barulho. Porque um lá que estava pescando falou que gostava de pescar lá, porque lá era muito quieto, silencioso. Malvadeza minha, né? Não. Mas o silêncio quebrado atrapalhou aquele trabalho todo.
Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, na sua Bíblia talvez esteja lá 4 folhas em branco, chama período interbíblico, 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento, silêncio. Terrível, né? Quando eu ligo para a Eni e fico conversando com ela e de repente ela não fala, fica quietinha, silêncio. Alô, você está aí? Caiu a ligação. Você fica preocupado quando existe um silêncio da outra parte. Imagine o céu, 30 minutos, meia hora de silêncio. O Wagner vai me perguntar qual o título da sua pregação. Eu vou falar, o silêncio de Deus. Eu não quero perder isso que ele me falou ali sentado. O silêncio de Deus, que ninguém respeita mais. Interessante como nós preparamos, e de repente ele faz um silêncio e nós não entendemos o que ele está falando. Quantas vezes eu quero falar e ele fala, não é isso nem o que você deve falar. Quantos aqui foram educados num olhar de silêncio, né? Irmãos, a Bíblia fala em Eclesiastes 3, versículo 7, que há tempo de falar e tempo de ficar calado. Eu acho uma bênção discernir o tempo de ficar calado, o tempo do silêncio. Eu acho uma grande bênção isso. Porque Deus, Ele sabe ficar calado. Silêncio não é ausência de barulho. Também tem essa, né? Silêncio não é ausência de barulho. Lá no Taboão da Serra tinha uma igreja, já contei isso, umas crianças fazendo barulho na frente assim, e eu no altar pregando, e muitas vezes eu tinha que parar e pedir para a mãe pegar aquela criança e tal, por causa do barulho. E um dia, era acho que aniversário da igreja, não lembro o que era, um barulho tremendo das crianças. Quando eu parei para falar assim, né, chega, ou qualquer coisa desse tipo, o Senhor falou assim, escuta o barulho do coração dos adultos para você ver como eles estão fazendo tanto barulho ao ponto de até rejeitar o que eu estou falando. E os adultos lá, como papagaio, não falam, mas prestam atenção e fica assim. E o coração falando. Então o silêncio às vezes não é ausência de barulho. Ele fala que o coração fala, a mente tem a sua voz. Mas tem silêncios que são da nossa parte, são da parte de Deus, silêncio da parte da igreja, da parte do que manda, do que obedece. Silêncio é algo interessante, né? E o carro da Eni, comecei a ouvir um barulhinho, falei, acho que vou levar o carro dela para ver esse barulho. Fica até imaginando o mecânico falar assim, não, liga o rádio, que acaba o barulho. Se você fica prestando atenção em barulhinhos, quanto mais você diminui o som, parece que aparece mais os barulhinhos. A Eni geralmente, quando as crianças eram pequenas, ela falava assim, favoreça-me com a sua presença. Ela gosta de falar palavra difícil, né? Ou então ela falava assim, favoreça-me com a sua ausência. Favoreça-me com a sua ausência. E muitas vezes eu fico pensando em Jó, que estava ali naquela situação, pobre, podre, miserável, Deus vendo, Deus sabendo, chegam os amigos dele e diz a Bíblia que eles ficam uma semana, 7 dias em silêncio. Uma semana, olhando para ele, vendo o estado miserável dele, não abriram a boca. Os amigos dele vieram de longe, de muito longe, para ver o amigo, para consolar, olharam para ele e ficaram em silêncio 7 dias. Tem um ditado que é usado pela avó e por muitos outros que diz assim: você ficar em silêncio, vão pensar que você é sábio, e de repente, se você abrir a boca, vai acabar a dúvida deles, vão ver que você não é.
Foi o que aconteceu com os amigos de Jó, que de repente abriram a sua boca. E aí eu fico pensando que Jó poderia até falar, se não falou no centro, está escrito, falou assim: favoreçam-me com seu silêncio. Existem várias frases do tipo: fique quieto, cale a boca e não abra a sua boca, isso e aquilo. Frases até ofensivas, mas de repente nada mais é do que essa solicitação: favoreça-me com seu silêncio. Vai me ajudar muito mais. Hoje eu ia falar sobre mãe e eu anotei aqui algo que eu aprendi da minha mãe. O pastor hoje falou, eu falei, mas ele copiou minhas anotações. Não é assim, domingo passado foi assim também. Dizem que o que a irmã pregou, né, na escola dominical, vai lá, prega. Eu sei que o Espírito é o mesmo, né? Mas de uma outra forma, eu fico vendo que as mães que nós podemos honrar, elas têm certas características assim, de silenciar o seu sacrifício, muitas vezes com frases, né? Mãe é aquela que quando chega na mesa com 4 pastéis e tem 5 pessoas para comer, ela já vai imediatamente já fala assim: ah, eu não gosto de comer pastel. Porque ela sabe que tem 5 para comer e só tem 4. Ela já silenciosamente deixa todos à vontade. O sacrifício dela é silencioso. Ela não fala: ah, não tem para mim. Ou não, eu gosto, mas toma lá. É aquela que já vai e antecipa um silêncio daqueles que vão falar: não, fica você lá dentro. Ah, eu quero. Tem frases que silenciam o sacrifício. Eu não sei se você já leu essa carta, porque parece que está girando por aí. Eu anotei aqui 8 parágrafos de um homem que escreveu uma carta para a mãe dele. E eu fiquei pensando na minha mãe, como eu aprendi com ela, em termos de um silêncio daquele que todo mundo hoje faz poesias. Mas eu aprendi, depois que passou esse tempo, como foi bom no meu silêncio aprender o que ela queria dizer. Então ele escreve assim, põe a data e põe: mãe, tudo que sempre precisei saber, eu aprendi com você. Obrigado, porque eu me lembro quando você me disse, ao me ensinar os primeiros passos na religião, e assim você me disse: melhor é você começar a rezar para que essa mancha saia do tapete. Interessante isso, né? Aprender de certa forma totalmente diferente do que leva na igreja e abre. Eu achei interessante, você me ensinou com essa maneira dura, com essa maneira que fez um barulho tão grande. Aí vocês vão ver que interessante. Nessa mesma linha, a senhora me ensinou paciência quando a senhora me disse: calma, quando chegar em casa você vai ver só. A senhora me ensinou raciocínio lógico quando a senhora me disse: se você cair nessa árvore, você vai quebrar a perna e eu vou te dar uma surra. Raciocínio lógico. Parece que só eu ouvi isso. A senhora me ensinou medicina quando a senhora disse: fique tranquilo, eu vou pôr azeite quente no algodão e a dor vai embora logo logo. Vocês já ouviram isso, né? E põe no ouvido. É assim? A senhora me ensinou genética quando disse: você é igualzinho ao seu pai, preguiçoso. A senhora me ensinou a ser ventríloco quando a senhora disse: não resmungue, fecha a tua boca e diga por que você fez isso. A senhora me ensinou a ser objetivo quando a senhora me disse quando eu estava errado: eu te ajeito numa pancada só. A senhora me ensinou o valor dos números, a matemática da vida, quando a senhora me disse: vou contar até 10. Se esse vaso não aparecer, você vai ver só. E assim vai. E no fim ele põe: mãe, obrigado, porque com tudo isso
eu estou vivo até hoje. Interessante quando nós queremos que Deus faça um silêncio, numa hora que nós sabemos que Ele vem nos disciplinar. Eu aprendi assim que você olhando para alguém e fala, você quer ser meu discípulo? Ele vem. Mas se você olhar para alguém e falar assim, você quer ser disciplinado por mim? Ele não quer. E é a mesma coisa. O discípulo é aquele que está debaixo de disciplina. Então veja que as nossas mães, o Senhor, Ele nos disciplina e nós queremos falar para Ele, beneficia a minha existência com o teu silêncio. Sendo que muitas vezes é o nosso silêncio que deve ser colocado diante de Deus. Mas existe o silêncio de Deus e o silêncio do homem. Esse lutador aí, Cassius Clay, né, Muhammad Ali, ele estava assim, recebendo muitas perguntas. Por quê? Aí ele não falava nada, não tinha resposta, ele ficou até doente. E aí disseram para ele assim, mas por que você não fala nada? Ele falou, olha, para mim o silêncio é de ouro somente quando eu não acho uma boa resposta. O silêncio é de ouro. Porque se não acha uma boa resposta, fique quieto. Aí o silêncio é de ouro. E todos vão entender e respeitar o meu silêncio. Se eu responder, ninguém vai ficar satisfeito. E eu comecei a ver assim a diferença do silêncio de Deus e o silêncio dos homens. Silêncio na nossa mente, quando você fica pensando, parece que se propaga aquele silêncio. Você vai meditando na palavra de Deus, você vai meditando naquilo que Deus disse, e o Senhor fala de várias maneiras, e em silêncio Ele fala, e aquele silêncio se propaga, e quanto mais Ele demora, mais difícil fica para eu achar palavras para quebrar aquele silêncio. Mas eu quero estar naquele silêncio com Deus, fechando a minha porta aqui para trás, ali fica, ou entrando na minha sala, no meu closet, no meu quarto, como diz a palavra, e em segredo, e sozinho, ficar ali com o meu Senhor. E muitas vezes você fica diante do Senhor e você não escuta nada. Eu não sei aqui quantos estão vivendo o silêncio de Deus. Talvez Deus esteja vivendo o teu silêncio. O Martin Luther King, depois que ele começou a falar que tinha um sonho, muitas críticas vieram. Ele falou assim, lá no fim da minha vida eu vou ter um grande problema. E vai doer muito em mim. Não é o que de ruim estão falando de mim. É lembrar do silêncio dos meus amigos. Quando Jesus morreu na cruz, né? Silêncio total, não tinha ninguém. Ninguém para gritar. Pelo contrário, uma grande multidão gritando, talvez, né? Crucificam, era um barulhão que tinha. Ninguém ali pôde gritar dos seus discípulos, daqueles que estavam ali, ninguém estava assim, tira daí. Para mim, esse homem que teve um trabalho tão silencioso foi o maior e mais difícil trabalho que eu vejo aqui na Bíblia. Foi José de Arimateia e Nicodemos que tiraram Jesus da cruz. Já todo cortado, pregado, os pregos não eram pequenos. Crucificado, já lá morto, todo dilacerado, ainda tem que tirar aquele Jesus da cruz. Ele não era carpinteiro. José de Arimateia era um político, talvez não tivesse a vida inteira colocado a mão no martelo, tivesse que tirar Jesus dali. Como é que ele arrancou aquele prego? Como é que arrancou aquela mão de Jesus? Eu não sei. Talvez assim arrebentando, rasgando mais ainda, para depois enrolar no lençol e colocar num túmulo. Eu sei que não estavam só os dois, mas eu fico imaginando assim, que serviço, que trabalho silencioso foi esse, que não foi narrada a situação de descer uma cruz e desamarrar, ou despregar e colocar, talvez enrolado e comer. Eles estavam querendo logo terminar aquela obra, porque lá vinha o primeiro dia dos asmos, eles precisavam parar de trabalhar, então eles fizeram um serviço logo. Mas que serviço silencioso esse que estava tão difícil para cada um deles. Quanta coisa você deve estar fazendo em silêncio, que é difícil estar fazendo. Aguentando uma situação, aguentando um trabalho, fazendo alguma coisa. Quantas coisas você está falando assim, pro nada, o que eu estou fazendo aqui? Ou se vissem o que eu estou fazendo, você quer que fique em silêncio, que ninguém filme, que ninguém veja.
E ao mesmo tempo você olha para o Senhor e fala assim: e o Senhor não fala nada? Jesus fez silêncio diante dos poderosos lá, faziam perguntas e ele não falava nada. Irmãos, tem o silêncio de Deus que eu creio que tem que ser respeitado. Quando ele fala assim: os meus caminhos não são os vossos caminhos. Ponto. Mas não fala qual é o caminho dele. Ele fala que os meus não são os dele. Mas eu gostaria que ele falasse assim: porém o meu, Hélio, nessa hora é isso. Ele falou: Hélio, os meus caminhos não são os seus caminhos. Aí eu fico lembrando: mas ele disse que a vontade dele é de paz, e que é o fim que eu desejo, ele tem planejado coisas de paz. Eu fico assim, ele não falou mais nada. Eu tenho que respeitar o silêncio de Deus. Quando ele fala assim: fica quieto, eu quero que ele fale: fique quieto, porque eu vou fazer isso. Ele fala: fique quieto, não temas que eu te ajudo, ponto. E faz um silêncio total. E muitas vezes nós fazemos como aqueles homens: vamos buscar ajuda no Egito, vamos colocar fogo para iluminar o nosso caminho, e esquecemos que a lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, e luz para a nossa caminhada, e não podemos acrescentar nada e tirar nada. O que ele disse, ele vai fazer. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele tudo fará. E a gente quer que ele fale tudo que ele vai fazer. Queremos ou não? Queremos. Bom, então agora, filho, eu vou fazer isso. A Bíblia fala que um planta, outro rega, mas é Deus que dá um crescimento. É o período mais difícil de viver, a época do crescimento. Então, silêncio. Planta alguma coisa e fica mexendo lá, fazendo barulho para ver se cresce. Não cresce. A época do crescimento é aquela parte que é Deus operando. Eu plantei, o outro regou, nós estamos fazendo. Mas agora Deus para dar o crescimento. E aquele silêncio. Até a hora que brota aquela primeira raninha. E nós às vezes queremos ajudar e não podemos. Existem coisas que a Bíblia não fala. É o silêncio de Deus sondando o nosso coração. Vou dar um exemplo. No Velho Testamento está escrito assim: trazei todos o dízimo à casa do tesouro. No Novo Testamento está escrito. Então tem gente que diz assim: isso é coisa do Velho. Aí eu falo assim: mas no Novo está escrito: não trazei o dízimo à casa do tesouro. Então Deus começa a sondar o coração. E por causa dessas questões, amados, o homem hoje briga mais e se divide mais sobre o que não está escrito na Bíblia do que sobre aquilo que está escrito na Bíblia. A briga religiosa, a briga das opiniões teológicas é muito mais sobre aquilo que não está escrito do que aquilo que está escrito. Vocês sabem, né, por que surgiu aqui, até contava com os irmãos ontem, como é que surgiu o Partido Republicano e os democratas? Antigamente tinha o primeiro tesoureiro do governo, ele falou assim: nós vamos abrir um banco nacional dos Estados Unidos, e o governo vai ser o primeiro a ter as cotas, né? Aí veio um outro e falou assim: não, na Constituição não está escrito para abrir um banco nacional. Aí outros falaram assim: não, nós vamos abrir, porque na Constituição não está escrito, não pode abrir um banco nacional. Então, os republicanos são aqueles: está escrito, nós vamos fazer. E os democratas são aqueles assim: olha, eu estou fazendo, não está escrito que não pode, eu faço. E muitas vezes o Senhor falou assim: porque estava escrito, para que se cumprisse o que foi dito. Escrito está. E muitas vezes discutimos aquilo que não está escrito. Supomos que o Senhor tenha dito. O Senhor não está no processo de mudar a palavra dele. O que ele disse, ele faz. Ele não prepara, porque quando ele abre a sua boca já acontece. Se ele fala: você é um abençoado, você é um abençoado. Amém. Quando ele fala: o sangue de Jesus tem poder, tem poder. Amém. Quando ele fala: tem todo o poder, tem todo o poder. Ele não vai preparar um poder a mais, porque está parecendo um poder contrário a mais. O que o Senhor quer é que a gente creia nas promessas do Senhor, sem discutir, sem questionar. O silêncio muitas vezes pode não ser
né, da nossa boca, e tem que ser da nossa boca, e tem que ser do nosso coração. O crer é silenciar a nossa ansiedade. O crer é não estar ansioso por coisa alguma, diz lá Filipenses 4:6. Mas antes levar diante do Senhor todas as nossas petições. De que maneira? Em ações de graça. Imagina você com toda a ansiedade cantando, louvando ao Senhor. Hoje eu não acredito que o louvor tenha sido fingido ou hipócrita, com todos os problemas que cada um aqui está passando. Porque nessa hora nós cremos que o Senhor está aqui para nos abençoar. Então toda a dúvida, todo questionamento, ele vai embora. Não só o silêncio, mas é fechada a boca do leão. É fechada aquela hora que fala e não é para falar. Vocês lembram que aquela mulher cananeia que tinha a filha enferma foi falar com Jesus? Jesus, a Bíblia fala que ficou em silêncio, não abriu a boca. Mas Senhor, está lá importunando. Ele voltou e falou: não vou lançar pão para os cachorros. Por que ele não falou? Jesus, ele não falou nada que ele tenha ouvido do Pai, além. Jesus só falou o que ouviu do Pai. Ele fez silêncio de qualquer questionamento sobre os céus e sobre a pessoa do Pai. Diz a palavra que ele só falou aquilo que ele viu o Pai fazer ou o Pai falar. Ele disse assim: o Espírito Santo, outro Consolador, virá e ele vos ensinará, ele vos dirá tudo que tem ouvido. Se não ouviu, ele não fala. E muitas vezes a gente quer colocar palavras na boca do Espírito Santo de Deus, sendo que ele está em silêncio, não quer falar nada. Irmãos, eu louvo a Deus porque o silêncio de Deus é bem calculado. E o silêncio de Deus bem calculado, ou o meu, ele fala mais, tem mais poder do que as minhas palavras na hora errada. Um silêncio calculado de uma mãe na educação, ela consegue com aquele silêncio falar mais e ter mais poder e valor de ensinamento do que 1 milhão de palavras ditas na hora errada. A hora de calar e a hora de falar. Irmãos, e eu sei que se Deus faz silêncio na sua vida e na minha, para mim, amados, o silêncio de Deus é o argumento mais difícil para eu rebater, porque está em silêncio. É mais fácil falar uma série de coisas, eu já ter uma resposta, uma justificativa, uma desculpa logo pronta na minha língua, do que rebater um silêncio. Como é que você rebate um silêncio? Derrubaram-se as torres, e aí quem é? Quem foi? Foi. É silêncio. É muito difícil rebater e argumentar contra um silêncio. Fala alguma coisa. Já viu aquelas viagens brigadas que um não fala com o outro? Fala comigo. Estou quieto. Falei nada. Existe um comportamento feminino e masculino. Às vezes um fala mais do que o outro, mas às vezes o silêncio não é respeitado. Mas o de Deus é que eu estou falando. Tem que ser respeitado o silêncio de Deus. No livro de Eclesiastes 9:17 fala assim: que as palavras dos sábios têm que ser ouvidas em silêncio. Você não pode discutir com o sábio. E o Senhor é a sabedoria. Você não pode discutir, você tem que ouvir em silêncio. Agora, duro é ficar em silêncio. Duro é entender o silêncio de Deus. Abra comigo no livro de Isaías, capítulo 30, vou terminar. Isaías 30. Tem um versículo que diz assim. Versículo 7. O povo que de nada aproveitará ir ao Egito, cuja ajuda é completamente inútil, pelo que a chamam de Raabe, a que nada faz. Vai agora, escreve isso numa tábua perante eles e apontam no livro,
para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Esse é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas agradáveis e tende para nós enganadoras lisonjas. Tem gente que gosta de quebrar o silêncio de Deus ouvindo mentiras dos outros. E você lendo esses ais sobre a desobediência, uma coisa o Senhor pede de obediência: fique quieto, faça silêncio e respeite o silêncio de Deus. Eu quero louvar a Deus porque eu posso dizer do silêncio de Deus na minha vida, como é bom respeitar o silêncio de Deus. Não que eu goste, não sei aqui quem gosta do silêncio de Deus, mas quando Ele fala é para ser atendido. E tem hora que Ele fala assim: me louve, me agradeça, me adore, e faz o silêncio. E esse silêncio muitas vezes nada mais é do que: agora é minha vez. Acabou o tempo do Senhor falar, é o silêncio de Deus, e Ele sonda o nosso coração. Eu queria que você ficasse em pé comigo. E muitas vezes no dia de hoje nós pudemos lembrar tantas coisas das mães, coisas que foram ditas e esquecidas. A palavra diz que a palavra de Deus nos gerou. É por ela como semente, e foi com ela também que nós pudemos ter uma nova vida. Uma mãe que gera. Pedro falava: como meninos recém-nascidos, desejai ardentemente, para que vá crescendo esse leite espiritual que é a palavra de Deus, e com ela vocês vão crescer sadios. Senhor, eu quero te pedir que cada um aqui honre a tua palavra, aquilo que já foi dito, e o Senhor não muda. Senhor, eu não quero mudar nenhuma das tuas promessas. Tua palavra não é como uma Constituição que tem emendas, que tem remendos, que tem acréscimos, interpretações, justificativas, até anulações. Eu te peço, ó Pai, que o teu Espírito habite em nós. O teu Espírito vivifica as letras desse livro. O teu Espírito nos ensina todas as coisas. Quantos de nós, ó Pai, até sente falta das nossas mães, pais, parentes que falaram conosco e hoje estão em silêncio? Como Saul, que sentiu falta de Samuel e correu para aquela macumbeira e pediu que fosse consultado o espírito de um morto, para que fosse quebrado o silêncio que angustiava a alma de Saul, que não sabia para onde ir. O silêncio final é o nosso lugar de encontro, o encontro de toda criatura, com silêncio na face da terra. Mas eu te louvo, Senhor, que na tua presença nós cantaremos: Santo, Santo é o Senhor. Amém. Que as palavras da nossa boca, a meditação do nosso coração seja sempre agradável a ti. Porque eu sei que as tuas palavras são espírito e vida. E que no teu silêncio o Senhor tem muitas informações para a nossa alma. Porque se o Senhor disse que há tempo de calar e tempo de falar, o Senhor também sabe o que é o silêncio. Senhor, acalme toda a agitação das mentes e dos corações, porque muitas vezes pela agitação nós não ouvimos a tua voz, pensando que para sempre o Senhor fica calado. O salmista lá no Salmo 83, o Senhor diz: Senhor, abra a tua boca, fale comigo, Senhor. Diga onde estarão os meus inimigos e que será feito deles. Queremos saber o fim.
Senhor, eu te louvo porque o Senhor mostra, Pai, quando Asaf ficou quase louco porque não entendia a prosperidade do ímpio, não entendia porque o ímpio prosperava e estava ali nos seus maus intentos, e ele que serviu ao Senhor e sabia se fosse dado algum passo errado, logo haveria juízo do Todo-Poderoso. O Senhor sondou o seu coração e ele mesmo disse que o Senhor quebrou esse silêncio quando o levou ao santuário, e ali ele viu o fim dos outros. Senhor, eu te louvo, Pai, porque foi o Senhor que nos trouxe a esse lugar. Eu não saberia qual seria o fim do dia de hoje se não ouvisse a tua voz que me disse: vamos à minha casa. Eu te louvo, Senhor, porque podemos ter os nossos ouvidos atentos à tua voz. E queremos te pedir, Senhor, como disse Jesus: toquei flauta, não dançastes, toquei lamentação e não chorastes. Eu te peço que cada um aqui possa discernir a tua voz e não andar de um lado para o outro com vãs doutrinas. Senhor, não é porque, segundo o mundo, a igreja está, Senhor, caindo, o teu evangelho também caiu. O teu evangelho é vivo, Senhor. Eu te agradeço por isso. Tua palavra é viva, é eficaz, ela é poderosa, Senhor. Eu te louvo por ela. Porque, Senhor, não há aquele que, abrindo este livro, pedindo orientação do teu Espírito, deixe de ouvir a tua voz orientando, indicando e abençoando. Mas hoje, Senhor, mesmo ao findar do dia, não houver nada, pelo menos eu te agradeço pela tua ordem. Confie no nome do Senhor. Amém. E firme-se no teu Deus. Que cada um aqui saiba quem é o seu Deus. Sejam repreendidos todos os outros deuses, porque não há Deus além de ti. O Senhor é o primeiro e é o único. Senhor, livra-nos, ó Pai, de colocar no nosso coração um altar feito por nós mesmos, para um Deus que ainda tem que crescer, que tem que ser renovado, pintado e reformado esse altar. Senhor, faça o teu altar conforme tu queres na nossa vida. Amém, Senhor. Por isso, Senhor amado, ajuda-nos a ouvir bem. Tire o comichão dos nossos ouvidos. E que o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, o nosso clamor, o nosso falar e agir e pensar sejam agradáveis ao Senhor. Amém. E quando o Senhor disser: ficar em silêncio e ver a salvação que eu tenho preparado, possamos, Senhor, entender que realmente o choro pode durar uma noite, se até choro silencioso, mas quando o Senhor vier com alegria, eu te louvo também porque o Senhor nos deixa dar um grito de vitória. Obrigado porque aqui podemos levantar a nossa voz e dizer: glória a Deus. Podemos dizer aleluia. E podemos orar, porque não há tempo para parar de dar glórias. Não há tempo para parar de orar. Não há tempo para parar de adorar o nome do Senhor. E eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda adoração. Então sejam agradáveis, Senhor, as palavras da nossa boca, no silêncio do nosso coração. E aceita, Senhor, a nossa gratidão, porque quantas coisas o Senhor não falou e seriam duras de ouvir. Eu te louvo, Senhor, por aquilo que não subiu aos nossos ouvidos. Nossos ouvidos não perceberam, olhos não viram, não subiu ao nosso coração, mas o Senhor revelou pelo Espírito. Porque a tua voz, quando abriu depois aquele selo, foi revelado, foi trovão, foi terremoto sobre aqueles que te desobedecem. Senhor, eu te agradeço por esse tempo de silêncio, porque também é um tempo de concerto contigo. Renovar os nossos votos, Senhor, e compromissos de te obedecer.
Tempo de silêncio, Senhor, quando nós podemos meditar e lembrar das grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Que nesse tempo de silêncio possamos, Senhor, lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, antes que venham os dias nos quais nós não vamos ter prazer nenhum. O Senhor não falou do segundo dia enquanto não terminou o primeiro, Senhor. Pai amado, eu te peço que o Senhor complete a obra que o Senhor iniciou na nossa vida. Amém, Senhor. Porque o Senhor começou e o Senhor vai terminar. Amém, Pai. Se há ensinamento na vida de alguém, Senhor amado, eu sei que o Senhor já falou que começou uma boa obra. Que possamos estar nas tuas mãos, Senhor, quietos. Porque eu sei que quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. Quando o Senhor se cala, é porque o Senhor não quer falar. Mas o Senhor deixa que outras coisas falem. E olhando ao meu redor, eu hoje posso ouvir que o Senhor me ama. Posso ouvir que o Senhor tem me dado amigos, irmãos, família, um lugar para te louvar e para ouvir a tua voz. Sem que o Senhor fale, eu posso olhar ao meu redor e ver que eu tenho um lugar de refúgio nesse mundo, no meio dos meus irmãos, os quais eu tenho confirmado pelo sangue de Jesus, pelo vínculo da tua palavra. Olhando, Senhor, e vendo no silêncio da tua boca, eu posso ver e contemplar as belezas e maravilhas que o Senhor tem feito na terra. Lugar que o Senhor nos deu para morar, alimento, o Senhor nos deu, Senhor, socorro. Eu quero te louvar, Pai amado, porque tudo o Senhor já fez. Aleluia. O que é já foi. E o que há de ser também já passou, mas o Senhor vai pedir contas do que se passou. Então ajuda-nos, Senhor, a lembrar dos teus benefícios e usufruir deles. E um deles, ó Pai, é o teu silêncio. Senhor, que ninguém coloque ou retire daquilo que o Senhor já disse. Ninguém invente, como diz a tua palavra, profetas que dizem o que eu não coloquei nos seus lábios. Senhor amado, que ninguém, ao abrir a sua boca, possa dizer o Senhor disse, sendo que ele não disse. Livra-nos, Senhor, de tomar o teu nome em vão. Mas, ó Pai, quando tu abrires a tua boca, não cerre os nossos lábios, para que possamos ser instrumentos teus, ser usados como corpo teu, para abençoar vidas que ainda não te conhecem. Levanta profetas, Senhor, atalaias, mestres. Senhor, os teus dons são derramados, ó Pai, que ninguém despreze o dom que há em si mesmo, o qual lhe foi dado por Deus. E eu quero te pedir, ó Pai amado, que possamos fazer, sim, um som festivo na tua casa. Amém, Senhor. Te agradecendo, porque o Senhor, mesmo em silêncio, os teus olhos contemplam o nosso caminhar. E a tua palavra diz que o Senhor nos guia com os teus olhos. E muitas vezes queremos que o Senhor abra a sua boca. Possamos nesta noite, Senhor, reconhecer que é bom quando recebemos a bênção, saber que a face do Senhor resplandece sobre nós. Possamos olhar para os teus olhos e ver os teus olhos brilhando sobre nós e nos dirigindo os passos. Obrigado, Senhor, por essa noite na nossa vida. Aceita a nossa gratidão. Obrigado, Jesus, pelo sangue derramado na cruz. Obrigado porque o Senhor escolheu uma mulher para me trazer à luz desse mundo. Obrigado, Senhor, porque eu sei que há um plano teu na nossa vida. Sim, Senhor. Ninguém nasceu por acaso. O Senhor é o dono da vida. Assim como o nascer e morrer pertence a ti, nós sabemos que o Senhor tem contado os dias de cada um. Mas eu te agradeço pelos dias de vida das nossas mães, daquelas que são mãe e que serão. Senhor, traga vidas para esse mundo que glorifiquem o teu nome. Senhor, traga vidas para esse mundo que sejam servos e servas fiéis ao Senhor e que andem no teu caminho, que possam anunciar o dia da salvação a tempo e fora de tempo, e que possam ouvir a tua voz inconfundível, entregando rapidamente, desde a infância, o seu coração para Jesus. Por isso, Pai amado, ajuda as mães a ensinar os seus filhos no caminho que devem andar, porque quando velhos não se desviarão deles.
Obrigado, Pai. Aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém.